estudo da Epístola de Paulo aos Romanos, né? Eu vou pedir para a dona Marinete colocar a apresentação, né? Hoje nós vamos apenas dar uma vista geral no que virá pela frente, né? E eu quero preparar os irmãos para uma coisa que eu vou fazer nesses estudos, né? Já estou com o material aqui já quase pronto, já digitado para enviar para os irmãos. Agora, né? Esta chamada está sendo gravada. Mas eu vou falar daqui a pouco, né? Então, nós vamos, antes de mais nada, orar, né? Eu vou pedir que a Cleia, por favor, querida, nos conduza em oração. Graça e paz a todos. Graça e paz, irmã. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Jesus, por esse dia, Pai, ter passado debaixo da Tua graça. Pai, que agora, Senhor, nós possamos aprender mais ainda, Pai, da Tua palavra, no nome de Jesus, Senhor. E é isso que eu te peço. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Bom, nós vamos... O nosso texto daqui para frente, obviamente, daqui mais alguns dias, vamos demorar, obviamente, né? Romanos, capítulo 3, verso 21, até o verso 25 de capítulo 5, né? Os irmãos estão lembrados que o nosso grupo de estudo é grupo de estudo bíblico bereanos, né? E os irmãos já sabem a razão por quê. Vou pedir à dona Marinete que passe para o próximo slide, né? Que vai ter uma... Coloquei uma figurinha só para lembrar. Isso os irmãos vão receber, né? Na forma de PDF. Aí, o nosso nome como grupo de estudo vem dos crentes de Bereia, né? Lembram lá em Atos 17, o apóstolo Paulo saiu em uma situação um tanto desconfortável, para dizer o mínimo, da cidade de Tessalônica, e ele chegou, então, na cidade de Bereia, e, como seu costume, ele procurou a sinagoga para repartir a mensagem do evangelho, né? Lembra lá no começo de Romanos, né? Primeiro do judeu e também do grego, o apóstolo Paulo seguiu esta estratégia, não é? De ir primeiro à sinagoga, ou, quando não havia sinagoga, um grupo, como é o caso da cidade de Filipos, né? Não havia uma sinagoga, mas havia um grupo que se reunia num determinado lugar para a oração. E nós lemos ali em Atos 17, 11, o seguinte, está aí o texto no slide, né? Ora, estes, isto é, os de Bereia, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Esse deve ser o espírito que nós devemos ter no estudo da palavra de Deus, né? Ninguém deve ter a ideia de que a minha palavra ela é autoritativa. Não. A palavra de autoridade aqui é a Escritura Sagrada. Por toda parte da Escritura, nós vamos encontrar o Senhor nosso Deus nos mandando examinar a Escritura, né? Então, nós devemos... obediência é a palavra de Deus, e não a palavra do homem, né? Por isso, como meu pai era um sujeito que não tinha assim, muita instrução acadêmica, né? Ele estudou só até a antiga 4ª série, mas ele dizia o seguinte, ele obrigava-nos, mesmo quando criança, a levar a Bíblia para a igreja, e sabe o que ele dizia? Para que você olhe na Bíblia se o que o pastor está dizendo está escrito ali mesmo.
Então, desde pequeno, eu aprendi que nós devemos obediência à Escritura, né? Então, eu me esforço para ser o mais exato na transmissão da palavra de Deus, mas isso não quer dizer que a minha palavra seja final. Finalmente, né, a nobreza espiritual, como está aqui no texto, vem de que cada um de nós deve comparar aquilo que está sendo ensinado com as Sagradas Escrituras, né? Então, por isso que eu sempre peço aos irmãos, leiam os textos, né? Os materiais, às vezes, são produzidos com muitas referências que não dá para a gente ler aqui, mas eu encareço aos irmãos que sempre examinem, comparem e perguntem: isso que o pastor disse, que o pastor escreveu, está de acordo com a palavra de Deus? Se estiver de acordo, graças a Deus. Se não, obviamente, aqui não tem aquela história, né? Não toqueis no meu ungido, né? Essa história não funciona. Os irmãos devem obediência à palavra de Deus. É interessante, como diz aqui na parte à esquerda, na parte de baixo, o verbo examinar, não é? Que está presente aí no texto, na língua grega, é este verbo anakrino, né? Ali você tem uma palavra composta, não é? Você tem o verbo crino, que é examinar, e ana, que quer dizer mais uma vez. Então, a ideia é que os de Bereia examinavam, questionavam, avaliavam, julgavam se a mensagem do pregador era ou não bíblica, né? E como está aqui no texto de 7:24, que o Senhor Jesus disse, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Bom, ninguém deve ficar encantado com os meus belos olhos azuis e minha face de Alain Delon, né? De jeito nenhum, né? Os irmãos não vão ter problema com isso, obviamente, né? Mas segundo o que está escrito na palavra de Deus, né? Então, como diz aí, quando você vai comprar um iogurte, você deverá examinar a validade, né? Da mesma maneira, se você faz isso com o iogurte, que se você comer um iogurte estragado, o iogurte estragado vai fazer mal a você, você também deve ouvir um pregador. Ao ouvir um pregador, examinar o que ele está dizendo, né? Porque eu sempre digo, irmãos, que o ensino errado ele tem consequências não apenas nesta vida, mas também na vida futura, né? Pedro disse que aqueles que ensinam haverão de receber maior juízo, exatamente por isso. Se é um privilégio que eu tenho, por exemplo, de estar nesta noite aqui, conduzindo tudo, é também uma grande responsabilidade, não somente diante de Deus, mas diante dos irmãos também. Quero saudar o irmão Nonato, que está chegando aí agora. Graça e paz, meu amado irmão. Prazer em vê-lo. Graça e paz, pastor Sila. E está tudo bom. Graças a Deus. Muito bem. Então é isso, irmãos, né? Então nós somos bereanos, porque nós somos nobres. Nós não somos príncipes nem princesas, duquesas, barões, condes ou condessas, mas nós somos nobres, porque nós examinamos a palavra de Deus. Próximo slide, dona Marinete. Só relembrando aqui, né? Nosso estudo da Epístola de Romanos tem dividido essa epístola nesses 3 grandes blocos, né? A doutrinal, ou seja, a doutrina especificamente, os 8 primeiros capítulos. Os capítulos 9, 10 e 11 tratam da nação de Israel e sua relação com o plano de Deus atual, a igreja. E, finalmente, eu botei ali capítulo 12, 26, mas é 16, irmãos, tá? Esses 10 capítulos a mais aí são livros, como é que a gente chama?
Aqueles livros que não estão na Bíblia. São apócrifos, né? Eu botei a ideia, mas eu vou corrigir depois, tá? É de 12 a 16, tá? São os 3. Próximo, Marinete. Lembrando, né, que essa primeira parte, nós estudamos a introdução, capítulo 1, faltou ali o 1 de verso a 17 também, né? Isso aqui é porque eu tenho que chegar muito perto do computador para poder olhar direito ainda, né? Então, nós temos a saudação, os 15 primeiros versículos e, logo em seguida, o tema da epístola com os versículos 16 e 17, né? Os irmãos estão bem lembrados, né? O apóstolo Paulo disse que não se envergonha do quê? Do evangelho de Cristo, porque ele é o evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, isto é, no evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, esse é o tema da epístola, né? A justiça de Deus mediante a fé. Logo em seguida, o apóstolo Paulo passa a descrever a situação terrível em que se encontra a humanidade. O pagão, de um modo geral, aquele que se considera um pouco melhor do que o pagão, o moralista, e, finalmente, o judeu, né? Que esse, então, era o suprassumo da autocomiseração, da autoestima, né? E, finalmente, o apóstolo Paulo termina ali nos versos 9 a 20, fazendo uma declaração muito séria, né? Uma descrição muito longa de como toda a humanidade, o pagão, o moralista, o judeu, e se por acaso alguém não se encaixou num desses grupos aí, vai se encaixar no versículos 9 a 20, toda a humanidade, né? Aquele longo texto em que o apóstolo Paulo cita diversos textos lá do Antigo Testamento para descrever, né, a situação da humanidade. Encerrando esta parte, os versos 19 e 20, que eu passo a ler agora, dizem o seguinte: ora, nós sabemos que, capítulo 3, né? Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Todo mundo condenável diante de Deus. Verso 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante deles, diante de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, o apóstolo Paulo encerra esta parte em que Deus mostra a terrível situação em que se encontra a humanidade naturalmente afastada dele, né? Então, vejam que são palavras terríveis, né? Muito duras, mas absolutamente necessárias para que nós saibamos a condição, a situação em que se encontra a humanidade. Só depois disto, de Deus mostrar a sua ira, lembram? A ira de Deus revelada. Capítulo 1, versos 18 até o verso 20 de capítulo 3. Agora sim, o apóstolo Paulo vai fazer uma outra revelação. Mas desta feita, não mais da ira de Deus, mas sim da justiça de Deus, que se revela na justificação. E esse texto vai de capítulo 3, verso 21, até o último versículo de capítulo 5, né? Que é, desculpe, eu errei aqui também, é 21. Eu troquei o versículo, né? É 5, 21, tá? Eu vou consertar depois, antes de mandar para os irmãos. Então,
É essa parte aqui agora que nós vamos começar o nosso estudo, né? Nós não vamos adentrar nesse estudo hoje, porque eu preciso preparar ainda algumas coisas, né, para a gente poder adentrar esse estudo. Mas eu quero, irmãos, salientar que, depois de fazer uma descrição tão terrível da situação da humanidade alienada de Deus, e, como eu diria, caminhando a passos largos para a condenação eterna, pelo reto juízo de Deus, como nós já estudamos aqui. Neste momento, o apóstolo Paulo muda o assunto para trazer a solução para esta terrível condição do homem. Eu creio que mencionei aqui de um livreto que eu tenho na minha biblioteca, que está lá em Lusiânia, chamado O Problema que Somente Deus Podia Resolver. E toma justamente esse texto aqui. Porque como é que nós vamos resolver este problema? Dona Maria se antecipou aí, mas é aí que nós vamos olhar aqui agora. Não, pode voltar lá, querida. Isso. Então, como é que Deus vai resolver este problema da situação da humanidade? O juízo de Deus é justo e reto. Como? Como? Ele vai passar a mão por cima da cabeça do pecador? O apóstolo Paulo, né, traz a solução de Deus. O livreto que eu mencionei, chamado O Problema que Somente Deus Podia Resolver, é porque, observe bem, depois de você ler aquela acusação que Deus faz contra todos, a pergunta é: o que eu posso fazer? Qual é a solução? Tanto é que no versículo 26 de capítulo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: para demonstração da sua justiça neste tempo presente, na nossa dispensação da graça, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha só, o problema que somente Deus podia resolver é como é que ele pode ser justo ao mesmo tempo, mandando pecadores, porque pecadores merecem condenação. Mas como é que ele pode ser justificador? Dar o perdão, isentar alguém do castigo eterno. Ele é justo. Portanto, ele não pode dizer, não, vamos esquecer esse negócio do pecado, deixa para lá. Não pode fazer, não faz. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma solução para este problema. E, obviamente, né, meus amados irmãos, nós vamos aprender nesse texto aqui a maravilha da doutrina da justificação baseada na fé no Senhor Jesus Cristo. Então, o título dessa sessão é A Justiça de Deus, tão buscada por nós. Lembra do exemplo lá de Jó, lá no tempo patriarcal? Né? Ele dizia, né? Como pode o homem ser justo diante de Deus? Está aqui a resposta, né? A justiça de Deus revelada na justificação. Nós vamos aprender o que é justificação, tá? Então, esse texto aqui, ele tem 4 subdivisões. Primeiro, a justificação explicada. O apóstolo Paulo vai mostrar para nós o que é a justificação, a natureza da justificação, como é que ela é mostrada diante de nós, como é que ela foi conseguida e assim por diante. Isso vai dos versículos 21 até o 31, portanto, o resto do capítulo 3. O capítulo 4, nós temos a justificação ilustrada, ou seja, o apóstolo Paulo vai trazer das páginas do Antigo Testamento o exemplo de alguém que foi justificado pela fé.
Será que você sabe quem é esta pessoa? O nome dele começa com A e termina com Ão. Abraão, né? Abraão. Abraão. Muito bem. Então, olha, o apóstolo Paulo dedica um capítulo inteiro de 25 versículos, né, para falar de como Deus justificou Abraão pela... Quem quer completar? Pela fé? Pela fé. Pela fé. Né? Então, é maravilhoso, porque nós vamos voltar às páginas do Antigo Testamento quando nós chegarmos no capítulo 4, né, para estudar esta coisa. Como é que Deus fez isto lá no passado? Né? Muito bem, então, aqui é a ilustração da justificação. A seguida, nós temos os versículos 1 a 11, que coloquei aqui, a justificação usufruída, ou no sentido do gozo que nós temos ao recebermos a justificação pela fé. O versículo 1 de capítulo 5 diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé. Paulo já falou sobre isso. No capítulo 3, 21 a 31, ilustrou no capítulo 4, e aqui ele vai dizer as bênçãos que nós recebemos por sermos justificados pela fé. E a primeira delas aqui, eu não vou entrar nas outras, mas certamente a primeira é a mais importante. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Uma palavrinha de 3 letras. Paz. Com Deus. Meus irmãos, temos paz com Deus. Com Deus. Olha, esse é o estado em que nós estamos agora. Esse é o status que nós gozamos diante de Deus. Lembre-se do que o apóstolo Paulo descreveu lá no começo do seu livro, do capítulo 1, verso 18 até o verso 20, de capítulo 3, o que o apóstolo Paulo descreveu ali foi um verdadeiro estado de guerra do homem contra Deus. Um estado de guerra do homem contra Deus. Mas olha aqui, a primeira grande bênção desfrutada, gozada pelo crente, segundo o apóstolo Paulo aqui, nesta relação, né? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Não somos mais inimigos de Deus, irmãos. Há tanta gente que vive nesse mundo sem ter consciência de que ele está numa guerra em que ele vai perder. Porque é uma guerra contra aquele que domina os céus e a terra, o Criador de todas as coisas. Então, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas paz não é apenas ausência de guerra, uma coisa negativa, né? Mas paz também é algo positivo. Quando alguém está em paz com outrem, significa que esta pessoa tem comunhão com esta pessoa. E é isso, graças a Deus, que nós temos hoje na pessoa de Jesus, né? Lembrando, irmãos, ali o que aconteceu no Éden, no capítulo 3, após desobedecer a Deus, o primeiro casal, nossos pais, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder de Deus. Você não se esconde de um amigo, né? Mesmo aquele que vai pedir um dinheiro emprestado para você, né? Não. Um amigo é aquele que você tem prazer em estar com ele. E o que nós notamos ali no capítulo 3 é que este casal se escondeu, porque estava com medo de Deus. Com medo de Deus.
esse estado de beligerância, de guerra, ele é resolvido aqui mediante a fé por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. Aí, como diz os pregadores aí, quantos podem dizer amém? Quantos podem? Amém. Amém. Isso. Graças a Deus, né? Está com o microfone desligado é difícil, né? Muito bem. E, finalmente, a última parte do nosso estudo nessa sessão é a justificação contrastada, que vai dos versos 12 até o verso 25. Esse é um texto muito importante, porque o apóstolo Paulo vai mostrar as consequências da ação de dois cabeças de humanidade diferente. Adão, cabeça da humanidade decaída, mas Jesus Cristo, o cabeça da humanidade redimida. Vai haver um contraste entre essas duas grandes humanidades, né? Então, espere, porque coisas maravilhosas virão. Próximo, dona Marinete. Aqui está o texto, tá? Eu gostaria de ler esse texto. Se o irmão estiver com a sua Bíblia aberta aí, pode me acompanhar. Eu estou usando a versão Almeida Corrigida Fiel, né? Cujo texto é da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, que é a que eu uso, né? E diz assim, eu vou ler o texto, irmãos, né? Nós não vamos demorar muito no nosso estudo hoje, o mais importante é ler esse texto aqui. Esse texto os irmãos devem ler repetidas vezes, até o capítulo 5, né? O final do capítulo 5. Mas aqui, especialmente nesses próximos dias, porque nós vamos adentrar no estudo dessa parte aqui. Diz o apóstolo Paulo, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Assim pensavam os judeus, né? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. O apóstolo Paulo está arrumando briga com os judeus aqui à torta e à direita, né? Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, isto é, os judeus, e por meio da fé a incircuncisão, todos aqueles que não são judeus. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. E aqui, esse verso 31 é a transição para o capítulo 4, porque ele vai buscar o exemplo de Abraão, né, que está longe do nosso tempo. Ele não está debaixo da lei de Moisés, ele é anterior. Mas ele é um personagem que está naquele grupo de livros que nós chamamos de a lei. Então, nós vamos estudar isso posteriormente. Mas aqui, irmãos, né? Os irmãos viram que eu destaquei aqui aquela expressão mas agora. Estão vendo aí, né?
bem no começo. São as duas primeiras palavras dessa longa sessão. Mas agora. É aí, dona Marinete. Próximo. Isso. Olha, mais tarde você vai ler isso na sua Bíblia, mas essa expressão "mas agora", ela aparece diversas vezes nas Escrituras de autoria do apóstolo Paulo. Mas agora, você deve estar lembrado de algumas aí, né? Essa expressão é comum no estilo de Paulo para marcar um contraste entre o passado, antes de Cristo, e o presente, na época da graça, na época da redenção. Tá? Você vai encontrar expressões semelhantes. Agora, porém, né, tem o mesmo sentido. Então, nós temos aqui essas referências, né, que onde aparece essa expressão "mas agora". Uma delas é justamente o nosso texto, né? Capítulo 3, versículo 1, "mas agora". 6:22 diz assim: mas agora". 7:6, "porquanto, mas agora, temos sido libertados da lei". Romanos 11:30 e 31. "Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançar a misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada". Aqui é interessante, quando nós chegarmos aqui no capítulo 11 de Romanos, que eu espero que seja na véspera do arrebatamento da igreja, porque nós vamos levar tempo para chegar lá, né? Mas nós vamos estudar essa questão aqui. O que o apóstolo Paulo está falando da redenção, da criação da igreja, um novo corpo, né? Que nesta época presente ela é possível pela queda de Israel. Mas no futuro, os gentios também serão abençoados, não pela queda, mas pelo retorno da nação de Israel. É uma coisa impressionante na Escritura, tá? Bom, eu vou deixar de ler os Coríntios e vou passar para Efésios 2:13, que é muito bem conhecido, né, o texto. E eu vou ler aqui. Eu falei 2:13, mas não é 2:13, irmãos. É 2:1-3, tá? 2, de 1 a 3. Eu vou ler aqui. Verso 2 de capítulo 2 de Efésios, verso 1. "E vos vivificou", isto é, vos deu vida, "estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também". Que coisa terrível. Mas aí vem o verso 4. "Mas Deus, mas agora", né? Deus que é riquíssimo em misericórdia. Sim, e temos, desculpa, tem no verso 13 também, eu me enganei aqui. No verso 13 ele diz: "mas agora em Cristo Jesus", né? Bom, então nós temos aqui, irmãos, essas referências, todas elas estão sendo marcadas como alguma coisa que muda radicalmente, né? Antes, condenação. Agora, a salvação de Deus em Cristo Jesus. Antes, escravizados triplamente pelo pecado, pelo mundo, pela carne, mas agora,
ganhamos vida em Jesus Cristo. Mas agora, então veja, duas palavrinhas só, né? Me lembro de um canto que a gente cantava quando era criança, né? Como é que é? 3 palavrinhas só. 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Quais eram as palavrinhas? Deus é amor. Deus e amor. Aqui são só 2, né? Mas agora, então, encerra, meus amados irmãos, uma mudança extraordinária de uma situação de perdição para uma situação de salvação. O apóstolo Paulo disse lá em Colossenses, né, que Deus nos transportou, né, do império das trevas, da escravidão de Satanás, e nos levou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Então, meus queridos, é isto o que nós vamos encontrar aqui nesse texto. A manifestação da justiça de Deus. Eu acredito, Marinete, que esse é o último slide, não é? Isso. Pois bem, eu vou preparar aqui, irmãos, um texto, umas perguntas básicas, né? Que eu quero que os irmãos observem. Eu não vou falar durante o estudo, mas eu quero que os irmãos observem essas coisas que eu vou mandar para os irmãos, fazendo um contraste entre o que nós encontramos aqui nestes capítulos 3, 21, até o final do capítulo 5, onde nós já estamos vendo aqui o prenúncio das muitas vezes em que o Espírito Santo de Deus, escrevendo pelo apóstolo Paulo, vai dizer que nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. E eu quero fazer um contraste entre uma famosa doutrina que toma conta de muitas igrejas, de muita cabeça por aí, que é o calvinismo, que é a famosa teologia reformada, que postula, irmãos, eu vou só apenas ler para os irmãos aqui, assim que eu achar aqui meu papel, eu vou apenas ler para os irmãos aqui quais são os pontos cardeais desta doutrina. Como disse, os irmãos não têm que acreditar em mim, os irmãos têm que acreditar na palavra de Deus. Esta doutrina, ela é caracterizada por 5 pontos, chamados 5 pontos do calvinismo. E esses 5 pontos, irmãos, precisam ser analisados, não pela palavra de um famoso pregador, este ou aquele, mas pelo que diz a Escritura. Esses 5 pontos são os seguintes: depravação total. E essa ideia de depravação não é aquela que nós encontramos na Bíblia, que diz que sim, o homem é pecador, escravo do pecado, né? Mas a ideia aqui é que esta pessoa, ela está impossibilitada de ouvir a palavra de Deus e crer. Se Deus não fizer alguma coisa, ela nunca vai ouvir e nunca vai crer. Bom, nós acreditamos que o pecado realmente é problema seríssimo para o homem. Mas será que a ideia de que o homem não responde ou não pode responder à pregação do evangelho, nós lemos em Bereia, né, que os homens e mulheres da sinagoga examinavam diariamente o que as escrituras estavam dizendo, né? Então, os irmãos vão, à medida que vão lendo o texto de Romanos, esse texto aqui, deve se perguntar: será que é verdade que uma pessoa não pode crer,
mesmo ouvindo a palavra de Deus, se Deus não abrir o coração dela no sentido de fazê-la crer, será que essa pessoa vai poder crer? E por quê, irmão? Porque eles creem também, essa doutrina diz que Deus elegeu alguns para a salvação e deixou outros na perdição. Estes que foram eleitos para a salvação vão ouvir a palavra e vão crer. Mas estes que não foram eleitos, mesmo que ouçam, não crerão. E sabe por quê? Porque Deus decretou assim, segundo este ensino. Os chamados decreto de Deus, o decreto para a salvação e o decreto da reprovação. Que Deus escolhe alguns antes das pessoas nascerem, antes da fundação do mundo, alguns para a vida eterna e outros, ele os cria para enviá-los para a condenação eterna. Será que é isso que nós encontramos na Escritura? Este é o Deus que nós encontramos na Escritura? O outro ponto é a expiação limitada. Ou seja, o que Cristo fez na cruz, ele não fez por todos. Ele fez apenas por alguns. A morte de Cristo na cruz foi suficiente, é suficiente para salvar todos os pecados, mas apenas será eficaz para expiar os pecados daqueles que Deus já disse que vão ser salvos. Aqueles que não foram eleitos, que não foram escolhidos no decreto de Deus para serem salvos, ainda que eles ouçam todos os dias, de manhã, de tarde e à noite, a pregação do Evangelho, eles não vão crer. Por quê? Porque Deus assim determinou. A outra é a doutrina da graça irresistível, ou seja, a graça de Deus para os eleitos, ela é irresistível. Né? A pessoa não pode recusar. O problema, irmãos, é que haverá milhões e milhões de homens e mulheres que nunca poderão receber a graça de Deus, porque Deus assim determinou. Tá? E, finalmente, eles têm uma doutrina chamada perseverança dos santos, né? Que parece muito com a doutrina bíblica, né? Que diz o seguinte, né? Que nós, sim, aqueles que estão em Cristo Jesus estão ali para sempre. Eu não tenho receio de dizer, irmãos, porque a Bíblia assim o diz. Uma vez salvo, salvo para sempre. A obra de Deus na nossa vida não pode ser destruída, não é destruída. Nós estamos nas mãos do Senhor Jesus. Nós vamos estudar isso. O apóstolo Paulo diz aqui muito claramente nesta epístola, irmãos, mostrando que aquele que tem fé em Jesus está seguro nas mãos do Senhor Jesus. Né? Então, esses pontos chamados os 5 pontos do calvinismo. E eu decidi, irmãos, enfrentar este problema nos nossos estudos, né? Porque isso está tomando conta, né? Das igrejas. Hoje é chique você se dizer calvinista. Eu quero confessar que eu andei muito tempo durante a minha vida como crente, particularmente estudante da palavra de Deus, namorando essas ideias. Mas eu sempre tive um problema. Como é que Deus pode ser justo se ele seleciona alguns para serem salvos e seleciona outros para a perdição? Como é que Deus decreta, que é outra doutrina terrível que acompanha esse pessoal, que tudo que acontece neste mundo acontece porque Deus decretou? Você já pensou nisso?
Quando eu comecei a ler João Calvino, eu larguei essas coisas. Porque ele diz claramente, por causa do decreto de Deus, se alguém matar uma pessoa, por exemplo, é o exemplo que ele dá no livro dele chamado As Institutas. Essa pessoa matou aquela porque Deus decretou. Você já pensou um negócio desse? Este não é ensino da palavra de Deus, irmãos. Então, eu convido os irmãos, mesmo que seja duro a gente enfrentar essas coisas. Para mim é, né? Mas nós precisamos, porque eu estou vendo, né, como esta coisa está tomando conta de igrejas, de denominações. E coisas terríveis como esta. O pregador vai para o púlpito e ele abre a sua Bíblia e diz que Deus ama a todos e quer salvar a todos. Mas ele sabe lá dentro do seu coração, cada doutrina dele, que isso não é verdade. Nós vamos encontrar isso aqui nos escritos dos calvinistas, né? Que Deus não ama a todos, ele ama apenas aqueles a que ele salva. João 3,16 foi para o Beleléu. Porque Deus amou quem? Ao O mundo. mundo, De tal de maneira. tal maneira, Que fez o quê? deu seu Filho unigênito, E aí? para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a oportunidade está aberta. A Uhum. obra de Cristo está feita, diz o apóstolo Paulo, perfeitamente todo aquele que por ele se achega a Deus. O justo viverá pela fé, né? De fé em fé, como diz a palavra de Deus. Portanto, eu encareço aos irmãos que leiam o texto. E a medida, essa vai ser, eu espero, eu não quero falar mais tão diretamente deste assunto. Só depois. Eu vou perguntar. Diz que o vídeo está pausado. É isso, Marinete? Está me ouvindo, Marinete? Sim, estou ouvindo, não está pausado, não. Aqui meu está dizendo que sim, devido a problema com a rede. Você está me ouvindo? Estou. Estamos ouvindo bem, pastor. Ele só então deu um vamos continuar. cortezinho, mas seguiu. Então, porque o que eu quero, irmãos? Eu quero que os irmãos olhem. Eu vou mandar um texto com essas coisas que eu disse aqui. Mas sempre eu vou mandar para os irmãos. Para os irmãos irem olhando estas doutrinas e olhando o que a Escritura está dizendo. Né? Deus salva apenas aqueles a que ele elegeu. A ideia de eleição e predestinação é isto. Jesus morreu apenas por aqueles que ele vai salvar e não por todos. Então é isso aí, irmãos. Mas eu me regozijo, porque a palavra de Deus diz, mas Deus, né, verso 21, de capítulo 3, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Qual é a mensagem aqui? Justiça de Deus pela fé. Em quem? Em Jesus Cristo. Para quantos? Para todos. E sobre todos os que creem. A única coisa aqui é o sujeito precisa crer, porque não há diferença. Esta é a salvação maravilhosa que Deus nos oferece na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Eu encerro por aqui, irmãos, a minha palavra nesta noite e me coloco à disposição dos irmãos para ouvir as suas perguntas e, se puder responder, tudo bem, se não, fica para um dia depois do arrebatamento, que lá eu vou saber tudo. Não, pastor, só frisar aí que foi muito bom o toque nessa questão, porque vamos dizer assim, essa barreira hoje teológica que trata arminianismo e calvinismo é uma coisa assim estranha, né? Eu sempre tive dificuldade também de Pois é. de aceitar uma coisa como verdadeira e a outra totalmente como falsa, né? Porque são dois extremos, né? Exato. São dois extremos. Agora, eu devo dizer o seguinte, ao me afastar do calvinismo, eu não caí no arminianismo. Pronto, mas é isso que eu queria falar. É porque hoje são duas coisas muito extremas. Ou você está numa, ou você está na outra, né? Eu creio e vejo, pelo que já estudei, que há coisas que estão dentro do calvinismo que estão corretas, como a Bíblia. Sim, né? sim. E a mesma coisa acontece também no arminianismo. Então, são coisas que você tem que ponderar. Não dá para você dizer assim, eu estou do lado A ou do lado B. Você tem que filtrar e tem que, como o senhor falou, tem que procurar dentro da Bíblia aquilo que realmente é coerente e condiz com aquilo que está sendo dito. Mas é até impossível a gente querer imaginar que um homem natural consiga deter num escrito toda uma verdade de um texto bíblico, por exemplo, né? Porque a gente passa várias vezes no texto, a gente lê, relê, cada vez que a gente lê, a gente encontra uma coisa que a gente não observou antes. Então, a falibilidade, por exemplo, de um estudo que alguém possa ter feito aí há centenas de anos atrás, por exemplo, dentro de um tempo que ele passou lá, lendo aquilo, né? E, inclusive, a gente precisa sempre estar observando isso. Há referências e referências, né? Você tem referências dentro de um texto e você tem que procurar ela em outros textos, exatamente para corroborar a verdade, né? Então, muito interessante esse toque. Só lembrando o seguinte, que qualquer uma das posições mexe com o caráter de Deus. Isso né? Quem sabe um dia a gente vai fazer um confronto entre as duas doutrinas. Eu não quero fazer isso, eu quero realmente estudar o que diz a Bíblia e firmar no nosso coração o que diz a Bíblia. Justificação pela fé para todos e sobre todos os que creem, mediante a fé em Jesus Cristo. Né? Então, isso aqui, não nos enganemos, porque a palavra eleito e predestinação, que estão ligadas a essa doutrina, são palavras bíblicas. A pergunta é, quando a Bíblia fala de eleito, ela está dizendo a mesma coisa que Calvino, a interpretação de Calvino foi correta? Predestinação também? Eu digo que não. Né? São duas palavras, e abençoadas, graças a Deus, porque elas estão aí. Né? Graças a Deus. Nós somos eleitos de Deus. Não tenho dúvida disso, mas não pela razão calvinista. Nós somos predestinados por Deus para sermos conformes à imagem de Jesus. Mas conforme o que Deus disse na palavra, e não por aquilo que Calvino disse. Né? O intuito sempre é trazer, resgatar a glória de Deus. Né? Que nossos estudos aqui nos levem a compreender esta obra maravilhosa de Deus na nossa vida. E como diz aquele cântico que eu gosto muito, né? E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos? Em teu infinito amor. Em teu infinito amor. Ah, como eu canto esse cântico com tanta alegria. Vocês nem imaginam
quando chega nessa parte aí, confiamos em teu infinito amor. Deus seja louvado, bendito é o Senhor, nosso Deus, que nos deu a pessoa do Senhor Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, como propiciação. Aliás, no nosso estudo, nós vamos estudar algumas palavras muito importantes que o apóstolo Paulo utiliza aqui, né? Salvação, a propiciação, e por aí vai. Né? São diversas palavras que ele usa aqui, nós vamos estudar, à medida que a gente vai passando pelo texto. Muito bem, queridos. Se alguém quer dizer mais alguma coisa... Muito bem. Então, agradeço muito aos irmãos, né? Quem puder, liga as câmeras aí para eu tirar uma foto. Isso. Como é que faz aí? Tem, aparece assim, 6 pessoas. Aí não aparece todo mundo. A Ivonete disse que está descabelada, né? Ah, Não dá, não. Hoje não, viu, mana? Hoje não. Espera aí que a Franciele foi ali se arrumar para ir para o culto. Vou passar maquiagem. isso aí levou ao pensamento do cidadão que está dizendo na tese dele aí, que as mulheres não vão para o céu, não, porque diz que a coisa vai acontecendo abrir e piscar de olho. E aí diz que a mulher, quando pensa de ir para algum lugar preparada, 2 horas de preparação, como é que vai ser no abrir e fechar de olho, né? Aí não vai. Isso aí é o seguinte, né? Como eu digo, olha, é uma péssima teologia, mas é uma boa piada. É só uma piada. Anda, Ana Marinete. É porque eu não estou vendo. Aqui na minha tela tem assim mais 6 pessoas. Eu não estou vendo essas pessoas. É verdade. Não, aqui tem mais 13. Na minha tem mais 6. Se tiver no computador, coloca no modo mosaico. É mosaico, aparece todos. Onde é? Eu estou no celular, então não dá. Onde é, Marinete? Em que parte isso aí? Bem tem os quadrinhos. Os 3 pontinhos. Bem baixo, os 3 pontinhos. Sim. Aí aparece aí a opção mosaico. Ou então desses pontinhos aí, quadradinhos. Uhum. Ferramentas, né? Ferramentas, é? Ferramentas. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá, deixa eu olhar. Ou tem ajuste de visualização. Vi nos 3 pontinhos, você coloca e tem ajuste de visualização. Isso é só outra coisa, não tá. Tá voltando. Nos 3 pontinhos, clica, aí aparece ajuste de visualização. Clica nele. Aí aparecem as opções. Mosaico, né? Mosaico. Tá. Ok. Olha, apareceu mesmo. E agora, o que eu faço? Uai. Olha, apareceu. Irmã Helena está aí. Né? Ela está quietinha aí desde o início, pastor. Hein? Ela estava quietinha aí desde o início. Pois então, né? Tudo bom, né, irmã Helena? Eu vou até fazer um print screen aqui também, né? Tá todo mundo, então, aí, né? Que bom, só a Ivonete que está descabelada, né? Falar, né? Espera aí, deixa eu ver isso aqui, como é que eu faço aqui. Ok, pronto. Ótimo. Pois então, meus queridos irmãos, como sempre, vou pedir ao nosso pastor para nos despedir com oração. Vamos lá. Só desligar bem que o microfone dele é, porque senão vai dar microfonia aqui. Baixa o volume. Isso. Oremos. Pai bendito e amado, somos gratos a Ti, Deus, por mais este encontro aqui. Louvamos o Teu nome, Deus, pelas verdades da Tua palavra, pelos esclarecimentos, Deus, que ela sempre traz ao nosso coração.
pela firmeza, Deus, que ela traz também para a nossa alma, no sentido, Deus, de que aqueles que creem estão amparados, guardados, protegidos e totalmente, Senhor, guardados da condenação. Louvamos a Ti, ó Deus, porque achamos em Cristo Jesus essa tão grande salvação. Amém. E os nossos olhos, ó Deus, puderam contemplar a luz do Teu Evangelho, a luz, ó Deus, que realmente clareia e nos faz, ó Deus, compreender as verdades que a Tua Palavra tem para nós. Obrigado, Deus, por este grupo de estudo. Abençoa cada vida, Deus, aqui presente, cada um dos nossos irmãos que participou, que tem participado até aqui. Motiva, Deus, a outros também para que estejamos juntos em todo o tempo, aprendendo, ó Deus, e estudando da Tua Palavra. É o nosso desejo, pedimos a Ti a continuidade de uma noite de paz, de tranquilidade, de bom sono para cada um dos irmãos, dando paz, ó Deus, e saúde, tranquilidade a cada um. É nossa oração em nome de Jesus, agradecido por tudo, hoje e sempre. Amém. 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 Quero só avisar que, infelizmente, a gravação de quinta-feira falhou, né? O nosso técnico aqui era o Tiago e ele esqueceu de botar gasolina no computador dele e aí o bicho não gravou, né? Bom, o Dona Maria está gravando aí com o programa, ele também ali, né? Vamos ver. Ok, meus amados irmãos, Deus abençoe a todos, tá? Amém, pastor. Final de Boa semana noite. feliz para todos. Um abraço. Boa noite, um abraço. Até mais. É isso. Tchau.